todos muito bem acolhidos nesse grupo de oração aqui do YouTube do Osana. Eu estou tocando aqui com meu filho, o Cleomir Neto. Também ele toca também no Despertai. Sintam-se todos muito bem acolhidos. Espero assim que essa noite, desse sábado, o Espírito Santo possa alcançá-los. Estou tocando aqui da minha casa devido a esse problema do coronavírus, mas Deus é misericordioso. O Espírito nos impulsiona a um novo momento, e esse momento é agora de cada um estar nas suas casas. Então convido a você que está nos acompanhando pelo canal a rezar a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, estamos aqui. Invocamos a Santíssima Trindade. É o momento agora, iremos fazer de louvor. Que esse louvor também chegue na sua casa. E que o Espírito Santo possa estar conosco nesse momento. Buscar o teu
sua casa, buscar o teu querer, para que o amor de Deus chegue nos nossos corações, Senhor. Vem, Senhor Jesus, através de cada acorde desse violão, dessa guitarra, possa chegar, Senhor Jesus Cristo, a cada irmão que esteja assistindo no canal do YouTube, desse grande grupo de oração. Vem, Senhor Espírito Santo, somos teus servos. Apesar de cada um estar na sua casa, o Senhor nos inspira a estarmos unidos nesse canal. Que cada família que esteja assistindo possa ser visitada por Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos enche. Tira esse medo, Espírito Santo, que estamos sentindo do coronavírus. Que essa oração, sim, Senhor Jesus, seja de fortaleza em nossos corações. É batalha sim, Pai, mas queremos batalhar junto contigo, junto de Nossa Senhora, dos santos e dos anjos. Essa música que queremos cantar agora, ela fala mais ou menos desse momento que estamos passando, de batalha, que nós podemos tudo contigo, Senhor, vencer tudo, tudo aquilo que nos oprime em nossos corações. Contigo somos muito mais que vencedores, Senhor Jesus.
até nas tribulações, nesse momento do coronavírus, quantas pessoas nos hospitais, hoje em todo o mundo estão sofrendo, Senhor Jesus. Os familiares dessas pessoas, os pacientes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos. Mas seguimos, Senhor Jesus, contigo até o final, Senhor Jesus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Que o Espírito Santo possa estar agora com a Epitácio. Ele que vai ministrar a palavra, a vigilância em Deus. Que nesse momento o Espírito possa estar com ele. Que o Epitácio seja o verdadeiro canal da graça que vem de ti, Senhor Jesus. Toma conta dele agora, do seu coração, da sua mente. Vem, Espírito Santo, toma conta do Epitácio. Amém, Senhor Jesus. Mais um sábado, nessa noite que nós vamos rezar, conversar com Deus, conversar com o nosso irmão também, que está ao nosso lado aí na sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Meu nome é Epitácio Gaspar, sou servo do grupo de oração Osana e estou muito feliz de estar aqui com você nesta noite, né? Eu te convido agora, se tem crianças na sua casa, eu te convido a chamar essas crianças. Vamos lembrar do nosso Osaninha, né? Vamos chamar essas crianças para perto, vamos impor as mãos sobre elas e vamos pedir que Nossa Senhora possa interceder pela vida de cada uma. Que o Senhor Jesus Cristo, a exemplo do menino Jesus, possa também estar guiando os passos das crianças. Vamos rezar uma Ave Maria por elas? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E também vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós, né? Que ela possa estar nos cuidando, que ela possa estar nos velando também, e protegendo a gente de todo e qualquer mal que possa querer nos atingir, né? Que Nossa Senhora possa estar à sua frente intercedendo pelos seus pedidos que você trouxe no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Então, gente, o grupo de oração de hoje, como o Cleomir falou, temos como tema a vigilância em Deus, né? A vigilância em Deus. Uma frase chamou muita atenção quando nós estávamos rezando sobre este tema. Foi uma frase que é a seguinte, é um versículo da Bíblia. Orai e vigiai. Então, o que nos traz essa vigilância em Deus? O que significa ser vigilante em Deus, né? Significa que nós temos que conversar com Deus e sermos vigiantes e observar as nossas ações. E o que é conversar com Deus? Nada mais é do que orar, rezar. Logo, então, orai e vigiai. A igreja ela é muito rica de informação. A igreja tem uma tradição de mais de 2000 anos. E tudo ela documenta, né? E nós temos o nosso catecismo da Igreja Católica. Temos a própria Palavra de Deus também, que é nosso maior fundamento, né? Estava observando, lendo e vendo algumas coisas, né? O Padre Léo, que é da comunidade Betânia, também da Canção Nova, ele falava que nada mais vai ser revelado,
né? Assim, em questão de as pessoas chegam, Deus falou para mim, é uma coisa totalmente diferente. Não acontece isso, porque tudo já foi revelado na Bíblia. Tudo já foi revelado na Bíblia. E o que acontece é que as coisas, os acontecimentos, nós vamos trazer para a realidade da Bíblia, né? E tudo nós vamos observar dali. Tudo nós vamos vigiar, tudo aquilo que acontece conosco à luz da palavra de Deus. Por exemplo, ele deu um exemplo dos papas, né? Que nesse período todo, desde São Pedro até o Papa Francisco, todos os papas se remetem à Bíblia, os acontecimentos do mundo à Bíblia. Hoje, então, que nós vemos essa situação da pandemia do coronavírus, o próprio Papa Francisco remete totalmente à palavra de Deus, né? Como ele fez durante essa semana, quando ele deu uma bênção especial a toda a humanidade, onde ele remeteu a passagem de Jesus no barco, né? Com aquela tormenta e todo. Então, todos os acontecimentos das nossas vidas, meus irmãos, elas estão aqui na palavra de Deus. Então, o que vai nos orientar a orar e a vigiar também está na palavra de Deus. E a igreja, por ser rica, e a igreja, por trazer os ensinamentos e a tradição, ela também nos coloca no catecismo da Igreja Católica, né? Que você também precisa ter, né, na sua casa, para orientar os seus estudos, orientar a sua fé, tá bom? É muito importante ter o catecismo, tá? Então também convido vocês a pegar então a Bíblia, tá? O catecismo, se você tiver, e a um caderno, né? Um diário seu, que você possa estar anotando alguma posição, alguma dúvida, alguma inspiração que o Senhor dê no seu coração, né? Você está anotando, tá bom? Então vamos lá. Convido vocês, primeiramente, a marcar duas palavras. Nós vamos marcar duas palavras na Bíblia que vai nos orientar. Vai ser mais fácil quando nós estivermos durante as orações, durante o estudo, vai ser mais fácil da gente acompanhar. Já vai estar marcado, não vamos ter que ficar procurando as palavras. Então, você vai procurar o livro de Daniel, capítulo 13, tá bom? Deixa lá, Daniel, capítulo 13. Coloque uma marca e vamos também depois para o livro de Primeira Carta de São Pedro. Primeira Carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 11 e mais o versículo 14, tá bom? Se você tiver um pouco de dificuldade, tem um pause no vídeo para procurar e depois volte aqui conosco, tá? E o catecismo da Igreja Católica nós vamos utilizar algumas coisas, em torno mais ou menos de umas 5, 6 numerações. Então no decorrer do vídeo, no decorrer do grupo, vai estar no rodapé, alguma parte do vídeo vai estar o número que nós estaremos nos referindo ao catecismo, tá? E você pode anotar e depois também pesquisar, tá ok? Então, com tudo já separado, certo? Vamos lá, né? Primeiro vamos entender a vigilância em Deus, né? Orai e vigiai. Dessa forma nós estaremos na presença de Deus cada vez mais, em espírito e em verdade. Então faço uma pergunta para você, uma pergunta para a gente, né? O que é oração? Você pode escrever no seu caderno que vem para você de oração, né? O que significa oração, o que ela faz na sua vida. O que é oração? Para Santa Teresinha do Menino Jesus, que traz aqui no catecismo, né? Para Santa Teresinha, ela diz o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Olha só o que Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz hoje. Tanto é que o Catecismo da Igreja Católica, a parte de oração, é aberta com a fala dela. Para mim,
A oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. Então, você anotou aí no seu caderno, né, o que é oração. Continue anotando se ainda vem mais coisas, tá bom? Seguindo um pouco mais à frente no catecismo, revela assim: a oração é elevação da alma a Deus, ou pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e da vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Então a gente vê que a oração, nós precisamos estarmos em uma posição humilde. Nós precisamos ter o nosso coração humilde. Se nós formos rezarmos com o nosso coração com rancor, com raiva, com soberba, ou até mesmo aquela oração que a gente nem percebe, né? Aquela oração que é: eu acordei, fiz o sinal da cruz, sentei, rezei. E se você se perguntar, algumas horas depois que você rezou, se você lembra o que você falou com Deus, o que você conversou com Deus, o que Deus falou para você, se aquilo que você não conseguir lembrar, você remeter a: será que eu fiz por fazer? Palavras ao vento, né? Será que eu fiz no automático? Não é verdade? Então nós temos que vigiar até na nossa posição de como nós somos os seres orantes, né? Será que nós estamos nos colocando humildes frente a Deus, né? Será que antes de nós começarmos a orar, será que nós fizemos também um exercício de consciência para o que conversarmos com Deus? Lembrando que o diálogo com Deus é a coisa mais simples, gente. Não caminhar na rua em que você conversa com Deus tranquilo, como se fosse com seu pai, com sua mãe. É uma coisa tranquila. Mas até quando você vai conversar com seu pai, com sua mãe, você tem que ir com humildade, né? Com seus amigos, quando você vai conversar com seus amigos, você também vai com humildade, para dessa forma a comunicação ser uma comunicação efetiva, certo? Então, a comunicação com Deus, o diálogo com Deus só te pede, né? Só nos pede humildade, só nos pede que nós sejamos filhos e reconhecemos Ele como nosso Pai e conversar com Ele de uma forma natural, entende? Então, a humildade é o fundamento da oração. E eu faço uma pergunta para você, né? O que é oração na sua vida, né? Na minha vida, o que é oração? Escreva também, anote, tá bom? E uma pergunta que pode te levar a uma reflexão, uma oração, tá? Não tem problema se você quiser dar um pause no vídeo por um tempo, refletir sobre isso, rezar por isso e retornar, tá bom? A pergunta é assim: nós damos valor à oração? Ela realmente, como disse Santa Teresinha, ela realmente impulsiona o nosso coração a Deus? Ela impulsiona o teu coração a Deus? De fato, ela lança esse teu olhar para o céu? E é com humildade, né? Se faz essa pergunta, né? Se sim, anote. Se não, se existe algum ponto ou outro que precisa ser ajustado, anote também. Isso é uma graça, né? Porque cada ponto que nós anotamos que pode ser um ponto fora da curva, é um ponto na curva da confissão, né? É um ponto que nós podemos levar aos nossos acompanhadores, ao nosso confessor,
que são pessoas que vão nos ajudar a voltar ao caminho de Deus, a ter um coração humilde, né? Então, o que fica pra gente nesse primeiro momento sobre o que é a oração é esse ponto, humildade com Deus, tá bom? Coloque no seu caderno, dê um risco grande, faça lá com seu lápis ou com sua caneta aqui. Eu tenho meu lápis, minha borracha, meu lápis aqui, e círculo aqui. Humildade com Deus é grande para ficar realmente marcado nos nossos corações. A oração é um símbolo de humildade com Deus. A humildade é o fundamento da oração, tá? E prosseguindo, né, orar e vigiar. E o que seria então essa vigilância, né? Esse vigiar? Vigiar é a observância dos nossos atos, né? Se eu oro, essa oração que eu faço, que nós fazemos durante o nosso dia a dia, ela tem uma influência gigantesca e tão somente nas nossas ações, né? Se nós procuramos estar ligados com Deus, as nossas ações também elas serão voltadas a Deus. Logicamente, às vezes a nossa humanidade ela é fraca, né? Nós somos pecadores, nós podemos pecar durante o dia ou durante o decorrer do dia, mas mantermos firmes na oração para reconhecermos esse nosso ato, para que enquanto nós estivermos vigilantes, aí uma situação de pecado que eu posso cair, ou depois até infelizmente depois do pecado, eu pequei, né? O que eu posso fazer agora? Né? Eu vou me confessar, eu vou retornar, né, ao Senhor. Lembra que nós precisamos ser vigilantes, né? E mais uma vez a igreja traz uma grande riqueza no catecismo da igreja católica, né? Eu estava estudando e vendo, como realmente as coisas elas são atuais, né? A palavra e aquilo que a igreja traz como tradição 2000 anos, são coisas passadas? Não são coisas passadas. São palavras de vida eterna que elas se atualizam para o dia de hoje. Olha só uma situação sobre vigilância que o catecismo traz. Número 2496. Olha que interessante. Os meios de comunicação social, especialmente a mídia, podem gerar certa passividade entre os usuários, os tornando consumidores pouco criteriosos a respeito das mensagens e dos espetáculos. Os usuários hão de se impor. Nós devemos nos impor moderação e disciplina quanto à mídia. Hão de formar em si consciência esclarecida e correta para resistir mais facilmente às influências menos honestas. Olha só como esse é o primeiro ponto quando se vê vigiar, sobre vigilância no catecismo que ele traz. E ele vai aprofundando, ele começa de uma parte rasa e vai aprofundando. E como esse raso do catecismo já é profundo demais na nossa realidade, né? Meios de comunicação social. Hoje, no momento que nós vivemos, né, dessa situação do mundo, traz os meios de comunicação social muito intenso, né? De uma forma positiva como também de uma forma negativa, né? Então cabe a nós impor uma moderação, uma disciplina e formar uma consciência esclarecida e correta. Ou seja, quando vem aqui esclarecida e correta, veja o que você está vendo, né? Observe aquilo que você está lendo, verifique a fonte. Como hoje o mundo todo ele está sendo massacrado literalmente com as tais das fake news, né? Como que está sendo literalmente machucado o ser humano, né? O ser humano, quantas pessoas já sofreram pelas tais das fake news, né? Então, nós precisamos nunca olhar e acreditar nas notícias das mídias. Nós precisamos sim, de fato, ver, compreender o que está sendo dito,
procurar se realmente é a verdade, né? E formarmos a nossa consciência esclarecida e correta, né? Entender, né? Filtrar aquilo que é, para a gente não ver, por exemplo, escândalos políticos, escândalos da nossa própria igreja, sobre outras pessoas, sobre os nossos próprios familiares. Não sei se já teve algum familiar seu que sofreu por alguma questão de fake news. Isso a gente traz até para o nosso ambiente mais pequeno, que são as tais da fofoca, né? Então, do pequeno para cima, nós precisamos formar essa consciência esclarecida e correta, né? E buscar sempre a verdade, tá bom? E olha como ele termina bem assim, a última linha do número: para resistir mais facilmente às influências menos honestas. A palavra resistir ela é muito importante e nós vamos seguir com essa palavra, porque vigiar é resistir. Vigiar sobre as nossas situações, os nossos atos, é resistir a um pecado. É resistir a uma situação pecaminosa, resistir à nossa concupiscência. É observar a isso e voltar nosso olhar através de oração a Deus, né? Mais à frente nós vamos ter vigilância dos pensamentos, né? A vigilância dos pensamentos, número 27 e 27. Devemos também enfrentar algumas mentalidades deste mundo, as quais, se não forem vigilantes, nos contaminam. Por exemplo, a afirmação que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Ou seja, rezar pelo contrário, né? E rezar pelo contrário é um mistério que ultrapassa nossa consciência e nosso inconsciente. Também podem nos trazer os valores de produção e rendimento, né? Mas a oração, sendo improdutiva, é inútil. O sensualismo e o bem-estar material, considerados como um critério de verdade do bem e da beleza. A oração, porém, entre aspas, amor da beleza, beleza com B maiúsculo, se referindo ao nosso Senhor, é enamorada da glória de Deus vivo e verdadeiro. O mundo pode nos trazer uma reação contra o ativismo. A oração é apresentada como uma fuga do mundo. Mas a oração cristã, no entanto, não é um sair da história, nem está divorciada da vida. Ela está completamente intrínseca dentro, tanto intrínseca quanto extrínseca à nossa vida. Aquilo que nós rezamos no nosso interior, né? Que Deus fala conosco através da sua palavra, através do Espírito Santo, através do nosso recolhimento e humildade ao Senhor. Deus revela no nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós, Senhor, manda uma mensagem, isso com o coração, preciso ter um discernimento, e o irmão ou uma situação trouxe para você isso, é Deus falando para você, né? É uma forma que a tua oração ela tem efeito na vida de fora, na sua vida exterior. Ela tem efeito. Quanto mais nós orarmos, mais com Deus estaremos. Quando as tribulações vierem, mais em paz estaremos. Então ela tem um efeito em nós, né? Nos nossos pensamentos. Então observar, vigiar, né? Sobre aquilo que o mundo traz, né? Observar sobre os dogmas, né? Os preceitos que o mundo coloca, né? Às vezes confusos, né? Às vezes coerentes, sim, mas outros confusos, que nós temos que observar, nós temos que vigiar essa situação, porque a nossa fé pede, né? Nossa fé pede, Jesus pede isso. Uma página depois, no número 2730, nos traz a vigilância do coração, né?
traz a questão das distrações. Quanto que o nosso coração às vezes fica distraído quando nós vamos rezar, quando nós estamos no dia a dia, com as distrações. E nós precisamos entregar inteiramente nosso coração a Deus através das nossas orações, né? Entregar a Deus. E aí, quando nós entregamos a Deus, é um momento de nós fazermos uma decisão. Se nós somos vigilantes das coisas deste mundo ou se nós somos vigilantes das coisas de Deus. Quando nós entregamos nosso coração a Deus nesse momento, é quando nós vamos discernir a quem de fato nós servimos, né? A quem você serve? Você serve ao seu trabalho? Você serve à sua família? Você serve aos seus estudos, né? Ou você serve a Deus? Ou você serve a Deus? É nesse momento que nós, em oração, frente a Deus, com humildade, nós vamos escolher o nosso Senhor. Nós vamos escolher o nosso Senhor. São muitas distrações, são muitos senhores, mas de fato, a única distração que pode valer a pena nas nossas vidas é o Senhor, nosso Deus. Porque é aprofundando no coração do Senhor que nós vamos amar nossa família cada vez mais. É amando e adentrando no coração do nosso Senhor que Ele nos vai conceder a sabedoria necessária. Vai conceder-nos a sabedoria para os estudos, para o trabalho, conforme a vontade dEle. Não é mais como nós queremos, né? E aí a gente entra na vigilância da oração. E para a gente perceber como não é mais como nós queremos, de fato não é quando dentro da vigilância na oração nos traz o número do Catecismo 2849, uma passagem de Getsemane, passagem de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Quando ele está ali, que ele levou 3 discípulos com ele, pediu para vigiá-lo, né? E rezar e vigiar enquanto ele ia rezar. E aí nós temos 2 óticas, né? Duas posições de se ver, né? Primeiramente a ótica de Jesus, né? Que ele foi rezar e no momento de oração ele diz: afaste-me de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não mais a minha. Então, como nós temos que, frente às distrações do mundo, vigiar e ver quais são essas distrações, observar e ver quem é de fato o nosso Senhor, né? Para quem que eu estarei vigiando, né? Onde está a minha vigilância? É ao Senhor. E quando a gente observa isso, nada mais é nosso, gente. Nada mais é conforme nós queremos. É conforme o Senhor quer. Nós sim nos planejamos naturalmente, planejamos as nossas famílias, planejamos o nosso dia a dia, nossas finanças e tudo mais. Mas se não consagrarmos tudo ao Senhor, se não entregarmos na mão do Senhor, e que depois disso, se Ele quiser mexer, pode fazer o que Ele quiser, de nada vai adiantar. De nada adianta. Então Ele vai ordenar tudo em nossas vidas. No momento que nós vamos dizer: Senhor, eu sou vigilante no Senhor. O Senhor é o meu Senhor. A minha servidão está para Ti, né? E aí um pouco mais à frente vem da outra ótica os discípulos, né? Que Jesus volta, vê os discípulos dormindo e diz a eles, né? Não consegues vigiar nem por 1 hora, né? O espírito ele é forte, mas a carne ela é fraca. Nos lembrando mais uma vez o quanto é importante vigiarmos, que essas 2 palavras não estão divididas, né? Elas são uma única só. Tanto é que, se a gente olhar na vigilância em Deus, orai e vigiai, o que existe entre a palavra orai e a palavra vigiai? Momento agora de português. Existe uma palavra de adição, né? Uma conjunção de adição.
e, ou seja, orai mais vigiai. Não é menos vigiai, não é barra vigiai, você faz um ou faz outro. Não. É orai e vigiai. Com certeza os discípulos já declararam que o Senhor é o Filho de Deus, né? Eles declararam isso, amavam inteiramente o Senhor. Mas a carne no momento, a nossa carne, por sermos seres humanos, é fraca, né? A gente tem o pecado. E nós precisamos vigiar essa situação. Porque se cairmos, precisamos orarmos. O nosso próprio Senhor caiu 3 vezes e levantou. Né? Nós estamos cada vez mais nessa quaresma aprofundando. Nessa semana nós vimos Jesus falando aos judeus diretamente, né? E quanto que o coração dos judeus foram se aquecendo de revolta ao Senhor, né? Falando que ele está dizendo várias blasfêmias, querendo já o matar, não é verdade? E vamos cada vez mais aprofundar durante essa semana, vamos entrar na Semana Santa. É um momento de nós realmente vermos que o Senhor é o nosso Deus, o Filho de Deus. Então essa é uma oportunidade única para você, tá bom? É um kairos que você tem na sua vida, essa quaresma. Aproveite, vamos aproveitar este tempo oportuno para voltar nosso coração a Deus, a conversão verdadeira. Tá bom, gente? Outro ponto que traz, né, já no final do catecismo, e que a própria palavra também traz, a palavra traz, o catecismo reforça, é sobre a oração do Pai Nosso, né? Tem uma parte na oração do Pai Nosso que nós falamos, não deixeis cairmos em tentação, né? Então isso já é um pedido dentro de uma oração do Senhor, né? Que nós possamos termos esta força na nossa vigilância, né? De vigiarmos, de nós não cairmos em tentação, como o Clomi falou mais cedo, né? As batalhas, essas são nossas batalhas, né? A minha batalha, a sua, a da minha esposa. Quais são essas nossas batalhas, né? Essas coisas que nos levam a pecar, as tentações, né? O nosso coração tentado. O Senhor, nosso Deus, é o grande exemplo nosso de oração. Quando ele quiser falar com Deus Pai, ele falava, humilde, como ele chegou lá no Getsemane, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu a morte na carne humana. Ele sentiu a posição de humilde que o nosso Senhor foi falar com Deus. Verdade? Foi de uma forma de um coração humilde, uma oração humilde, né? Sentindo toda a fragilidade humana perante a morte. Mas mesmo assim disse, seja feita a sua vontade, não a minha, né? Ele é o nosso exemplo, nosso Senhor Jesus. Exemplo de vigilância, né? Quantas vezes a gente viu durante essa semana que Jesus foi condenado de diversas formas e vezes, né? E vigilante, ele falou que tinha a verdade que era necessária ser dita, a revelação dele de ser filho de Deus, e de se imediatamente sair quando via que a vida dele podia correr perigo e que ainda havia mais coisas a ser realizado, né? E quando chegou em Getsemane que disse, a hora chegou, né? Você entregue. A consciência perante a oração que o Senhor tem, ela é formidável, ela é perfeita, um diálogo perfeito com o Senhor nosso Deus. E quanto mais nós nos chegarmos próximos a nos assemelharmos à imagem de Jesus, mais próximos do orar e vigiar 100% estaremos, sabendo que nós somos humanos, gente, que nós vamos falhar, que nós já falhamos, que nós podemos falhar futuramente, mas que de fato nosso coração, a exemplo de Deus, que cai, de Jesus Cristo, que cai 3 vezes e levanta, nós podemos sim cair, mas a força de levantar, ela tem que ser maior.
Nós não podemos ficar caídos no chão. Nós precisamos pedir do Senhor a graça de nos levantarmos frente ao pecado e lutarmos, assim como diz o Padre, no final de cada confissão, assim como Jesus disse àquela mulher que os judeus queriam apedrejar por conta do pecado do adultério, e que eles não apedrejaram porque também tinham pecados. Jesus disse o quê? Que a mesma fala que hoje o Padre, sendo o espelho de Cristo perante a nós, nos diz até hoje: vai e não voltes mais a pecar. Essa é a nossa luta. É para isso que nós vigiamos, para nós não mais pecarmos, mas sabendo que somos humanos, que somos miseráveis, precisamos e necessitamos do amor e da misericórdia do Senhor. Nós vamos orar, vamos ser firmes na nossa oração, precisamos ser firmes na nossa oração e vamos vigiar o máximo que nós podemos. E para facilitar mais, tentar facilitar esse nosso caminho na vida, mais uma vez reforço: procure um padre confessor, procure seu acompanhador, procure as pessoas que lhe cercam, entende? Porque é Deus que fala sobre em cada um deles, né? Seus pais, né? A sabedoria dos pais. Mais à frente aqui, nós vamos agora pegar a palavra lá em Daniel, que você já separou, né? Podemos deixar o catecismo agora um pouquinho aqui ao lado. Vamos rezar com a palavra lá em Daniel, que você separou, Daniel 3, tá bom? Primeiramente, esse capítulo você pode anotar aí para você ler depois, né? Fazer na sua oração, na sua lectio divina, na sua leitura orante. Você pode separar para ler novamente, rezar novamente. De primeira parte, eu gostaria muito de ler com vocês todo o capítulo para entendermos toda a circunstância, né? Mas nós vamos pegar um pouco mais à frente, a partir do versículo 28 até o 64, tá bom? Mas eu vou lhe dizer sobre o ponto antes, né? Que havia uma mulher chamada Susana, e ela era esposa de Joaquim, e olha só, ela era filha de Eusias. E os seus pais eram justos e haviam educado a filha na lei de Moisés, né? Como eu havia falado agora, procure pessoas que estão no caminho do Senhor, seu pai, sua mãe também, procure, porque a sabedoria também é dada a eles. E aí acontece, né, que haviam 2 anciões na casa de Joaquim, que é o marido de Susana, né? E esses 2 anciões ficaram apaixonados por Susana. E nenhum contava a um outro o que estavam sentindo. Mas que no fim das contas, os dois acabaram se encontrando quando no mesmo dia os dois tramaram ficar junto com Susana. Eles se encontraram e partilharam que havia o mesmo desejo da carne nos dois. E Susana ficava no jardim, né? Ela iria ali passear. Nessa oportunidade que estava, ela foi tomar um banho, né? E pediu para que as servas que estavam com ela se retirassem, que ela ia tomar um banho, a banhar-se. E ali os 2 anciãos, eles foram para cima dela e para querer ter junto com ela. E ela disse que não podia fazer, e eles a ameaçaram que se não fizesse, seria condenada de estar com uma outra pessoa, seria condenada a adultério. E naquela época, o adultério, a condenação do adultério era a morte, né? E ela, em observância, no versículo 22, ela diz bem assim: Susana gemeu dizendo: estou cercada por todos os lados. Se fizer isso, aguarda minha morte. E se não fizer,
não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim cair inocente em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Olha só, gente, como é forte esse versículo 22. Ela vê a situação do pecado na frente dela. E ela vê que a situação do pecado vai levá-la à morte. E ela, sabendo disso, tanto a situação do pecado vai levá-la à morte, que o adultério consentido vai levá-la à morte, e que se não houver, ela também iria à morte porque os dois ameaçaram de tramar contra ela. Ela teve ainda a sabedoria de dizer, de ver o pecado, que de qualquer forma iria levá-la à morte. Ela viu-se e voltou. Mas é melhor para mim cair inocente em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então, quantas vezes, que nós conseguimos ver a situação de pecado em nossas frentes e nós dizemos, é melhor não pecar, né? E aí começa essa situação, né? Ela não fica com nenhum outro, mas os anciãos acusam ela de ter ficado com outro homem naquele momento. E aí nós vamos para a leitura, versículo 28. No dia seguinte, ao reunir-se o povo na casa de Joaquim, vieram também os dois anciãos, cheios de iníquo, propósito contra Susana, pretendendo condená-la à morte. E assim falaram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, a que é mulher de Joaquim. Chamaram-na, pois, e ela compareceu. Vieram também seus pais, seus filhos e todos os seus parentes. Ora, Susana era muito delicada e de belo rosto. Como estivesse velada, aqueles malvados ordenaram que lhe retirasse um véu, a fim de poderem fartar-se de sua beleza. Entretanto, choravam os que estavam com ela e todos os que a viam. Então, levantando-se no meio do povo, os dois anciãos impuseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Ela, chorando, olhava para o céu, porque o seu coração tinha confiança no Senhor. Sobre o que nós lemos sobre a oração que Santa Teresinha diz: olhava para o céu e o seu coração tinha confiança no Senhor. Falaram então os anciãos: enquanto passeávamos sozinhos no jardim, esta mulher entrou com 2 servas, depois fechou as portas do jardim e despediu as servas. Nesse momento aproximou-se dela um jovem que estava oculto, o qual deitou-se com ela. Nós que estávamos em um canto do jardim, ao vermos a iniquidade, corremos sobre eles, chegando a vê-lo juntos. Quanto a ele, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte que nós, e tendo aberto as portas, saltou para fora. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era o jovem, mas não quis dizê-lo a nós. Disto somos testemunhos. A Assembleia creu neles, porém, pois eram os anciãos do povo e juízes, e julgaram-no a ré de morte. Susana clamou em alta voz, dizendo, ela rezou, ela orou, ela confiou no Senhor e olhou para o céu. E disse: Deus eterno, que conheces as coisas ocultas, que sabes todas as coisas antes de sua origem, tu sabes que é falso o testemunho que é levantado contra mim. Eis, pois, que morrerei, não tendo feito nada do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. E o Senhor escutou sua voz. O Senhor escutou a oração. O Senhor escuta a nossa oração quando ela é feita de coração. Enquanto a levavam para fora a fim de executar,
suscitou Deus o Espírito Santo de um jovem adolescente chamado Daniel, o qual clamou em alta voz: eu sou inocente do sangue desta mulher. Voltou-se então todo o povo para ele, dizendo: que palavra é esta que acabas de proferir? E ele, de pé no meio deles, respondeu: tão insensatos sois vós, israelitas, sem julgamento e sem conhecimento, claro, condenastes uma filha de Israel. Voltai ao lugar do julgamento, pois é falso o testemunho que esses homens levaram contra ela. E aqui a gente observa nesses versículos, gente, que Deus suscita um jovem. Deus envia o Espírito Santo suscitando um jovem, Daniel, um profeta. É aqui que ele começa a vida profética dele. Pois Deus viu o coração de um jovem sedento pela verdade, de um jovem vigilante. Viu nesse jovem e suscitou nele o Espírito. E aí retoma o julgamento. E o povo todo voltou apressadamente. E os outros anciãos lhe disseram: senta-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus te deu o que é próprio da ancianidade. Disse-lhes então Daniel: separai-os bastante um do outro, e eu o julgarei. Tendo sido separados um do outro, chamou o primeiro ancião deles e disse-lhe: tu que envelhecestes no mal, agora aparecem os teus pecados que cometestes no passado, fazendo julgamentos injustos, condenavas os inocentes e absolvias os culpados. Apesar de o Senhor dizer, tu não farás morrer o inocente e o justo. Agora, pois, se é que a vistes, dize-nos debaixo de qual árvore os vistes juntos. E ele respondeu: debaixo de um lentisco. Retrucou-lhe Daniel: mentiste perfeitamente contra a tua própria cabeça, pois o anjo de Deus, já tendo recebido a sentença da parte de Deus, te rachará pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxesse um outro ancião. E disse-lhe: raça de Canaã, e não de Judá, a beleza te extraviou e o desejo perverteu o teu coração. Assim procedias como as filhas de Israel, e elas por medo se entregavam a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu à vossa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de qual árvore os surpreendeste, entretendo-se juntos. E ele respondeu: debaixo de um carvalho. Retrucou-lhe Daniel: mentiste perfeitamente, tu também, contra a tua própria cabeça, pois o anjo de Deus está esperando com a espada na mão para te cortar pelo meio, a fim de acabar convosco. E então a assembleia inteiramente prorrompeu num clamor em alta voz, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E levantaram-se contra os dois anciãos, porque Daniel, por sua própria boca, os havia convencido de falso testemunho. E fizeram com eles de maneira como haviam maquinado perversamente contra o próximo, agindo segundo a lei de Moisés. Quanto a Daniel, desse dia em diante, tornou-se grande aos olhos do povo. Vendo que Susana clamou ao Senhor, orou pelo Senhor, pediu dele a graça de ver a sua inocência, Deus ouviu e suscitou em Daniel um Espírito Santo, Espírito da verdade,
E mais à frente a gente vê que os dois anciãos também, de fato, não foram vigilantes, pois se viam que havia uma possibilidade do pecado de possuir uma mulher de uma outra pessoa, não foram vigilantes. Aqui no versículo 57, ele diz, Daniel fala, assim procedeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, se entregavam. Perdão, versículo 56, parte B. A beleza te extraviou, e o desejo perverteu teu coração. A concupiscência que havia dentro dele o perverteu para o pecado, que o levou à morte, segundo a lei de Moisés, para aquela época. Então a gente vê que depois a assembleia inteira rompeu um clamor em alta voz, bendizendo a Deus, porque vê a verdade. Quando a gente vê a verdade, nós bendizemos a Deus. Quando nós vigiamos, vimos aquela situação de pecado em nossa frente. Quando a gente ora, pede do Senhor discernimento, pede do Senhor a compreensão, logo em seguida vem um louvor a Deus, porque o Senhor nos deu essa capacidade de nós podermos resistir ao pecado, ao nosso coração não se perverter ao pecado, ou a qualquer situação, seja situação no trabalho, seja situação que você esteja vendo, que queira te contaminar, você começa a louvar, a gente começa a louvar o Senhor quando a gente vê essas situações. E nosso louvor também é uma oração, que nesse momento a gente é exemplo de Susana, que se vê numa situação delicada, e exemplo do povo de Deus, exemplo de Daniel, que vê também uma outra situação e que também usa do Espírito Santo para tentar reverter. A exemplo do povo também, que clama e bendiz ao Senhor. Que nesse momento a gente possa rezar com Deus, lembro também que esses pedaços em que ele fala, mentiste perfeitamente, lembro que uma forma assim de testemunho, até fiquei essa semana brincando assim com a minha esposa, pequenas coisas, ela perguntava, você fez isso, não fez aquilo? Tu lavou isso aqui, tu não sei o que? Eu falava que sim ou que não, uma mentirinha pequena, e ela falava bem claro, não mente, que isso é errado, isso é pecado, Eu falava, mas eu estou só brincando, E lendo e rezando de fato, como uma pequena coisa não é boa, Como eu não vigiei o suficiente, nesses momentos, como preciso vigiar mais, como nós, perante as pequenas coisas nas nossas vidas, nós precisamos vigiar mais, Para que quando nós tivermos uma grande situação em nossa frente, nós sabemos a ação que tomar, Nós sabemos a ação que tomar. Então que nesse momento nós possamos rezar junto com o Senhor, Peço humildemente que você que está vendo o grupo, pelo YouTube, possa fechar seus olhos, abrir os olhos do seu coração, como diz Santa Teresinha, colocar seu coração em uma posição humilde, colocar o seu ser na humildade e pedir do Senhor esta graça de ser vigilante, de vigiar sobre os seus pensamentos, de vigiar sobre aquilo que você vê, que você ouve, de vigiar o seu coração, vigiar a sua alma, vigiar a sua oração. Vai entregando ao Senhor o seu coração, numa oração humilde e sincera. Vai entregando as suas batalhas, as suas dificuldades, aquilo que tu tens visto, aquilo que tu precisa vigiar mais.
Vai lembrando que o Senhor caiu 3 vezes e que o Senhor levantou. Vai lembrando que nós vamos cair. Se nós já estamos no chão, que este seja um Kairos na tua vida para se levantar, meu irmão. Vai lembrando que o Senhor, Ele é o homem que já fez tudo. Que Ele morreu por nós, por amor, por misericórdia. Ele fez tudo. E Ele nos diz: te amo, te amo. Não deixa de passar esta graça. Não deixa de passar essa graça. Vigia na tua oração. Vai profundo, até o fundo do seu coração. Se entrega humildemente. Jesus, homem como eu. Jesus, humano como eu. Quão doce é saber que as minhas lutas você já lutou e já venceu. Jesus, homem como eu. Jesus, humano como eu. Quão doce é saber que as minhas lutas você já lutou e já venceu. Meu coração tentado vem porque quer ser afagado pelo Rei. O meu Rei conhece os caminhos do meu coração. Em oração, ainda nesse momento de oração, você rezando com Deus, escuta essa palavra que já vem em 1 Pedro, capítulo 5, aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus, que vos foi confiado, cuidando dele, não por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes.
Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sejam vigilantes, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A Ele seja todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai-vos uns aos outros como ósculo de caridade. A paz esteja com todos vós que estáis com Cristo. O nosso sofrimento é muito pouco, porque a glória do Senhor é maior. Se o teu sofrimento acha muito, e na verdade ele é pouco, porque a glória do Senhor é grande, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, que nós precisamos nos derramar, que nós precisamos mergulhar, ela é imensa. E vigiar assim com muita felicidade. Vigiar porque nosso próprio primeiro Papa, Pedro, o nosso segundo pastor depois de Jesus, disse: a paz esteja com todos vós que estáis com Cristo. Vigiemos em paz, vigiemos felizes, vigiemos com amor e com misericórdia. Abre a minha visão, para que os meus olhos possam te capturar e os meus braços te abraçar. Louvado seja o Senhor, né? Que esta graça que hoje Ele derrama sobre nós, né? De orar, vigiar, nossa própria conversão, a gente possa colocar de fato em prática, né? Todos os dias nossas orações voltadas a Deus com humildade, vigiar nossos atos. Vejamos isso, né? Vamos exercer essa vigilância em Deus. Amém? E estamos chegando aí na Semana Santa, certo? Estamos chegando na Semana Santa, uma semana muito importante, muito profunda da nossa espiritualidade. Domingo agora, dia 5, domingo de Ramos, aqui o nosso ramo aqui de casa. Daqui a pouco a gente vai tirar botar na nossa porta ou na nossa janela. Lembrando que é a orientação da igreja, né? Coloque um ramo na sua porta, um ramo na sua janela, tá bom? Onde puder. Coloque, isso é uma graça. Você vai estar exaltando o nome do Senhor, né? Pedindo que Ele venha nos salvar, gritando Hosana na sua vida, tá bom? E lembrando, né? Aqui na cartilha nós temos o significado da palavra Hosana. Vou ler aqui para vocês. Possui 2 significados. Judaísmo, Hoshana é uma palavra hebraica que significa salve-nos por favor ou salve-nos agora. No cristianismo, Hosana é um grito de exaltação grega ou adoração, entoado em reconhecimento ao messianismo de Jesus em sua entrada em Jerusalém. Hosana bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Portanto,
Em uma palavra, hosana. Pedimos que o Senhor nos salve, reconhecendo a nossa pequenez e exaltamos o nome do Senhor. Então, viva a Semana Santa, viva esse resto de quaresma que ainda temos, viva a Semana Santa a partir do domingo de Ramos intensamente, viva que é um momento muito oportuno, vai ser uma graça nas nossas vidas, na sua vida participar dessa Semana Santa. Sabemos de todas as dificuldades que estamos encontrando por conta dessa pandemia, mas a Arquidiocese de Manaus, a própria paróquia Nossa Senhora das Dores, juntamente com o Padre estamos nos mobilizando para ter as missas sendo transmitidas, né? Procure saber que horas vai ter, procure com sua pastoral, na sua própria paróquia também. Procure para participar, tá bom? Essa comunhão espiritual junto com a igreja, tá bom, gente? E é isso. Aguardamos você ao próximo sábado. Lembre, aqui no nosso canal a gente tem o grupo de oração dos sábados anteriores. Se você não viu, assista, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Se inscreva também no canal, tá bom? Clique no sino ao lado que você vai estar recebendo notificações de vídeos novos que nós podemos estar fazendo, de formações, de orações, de louvores mais à frente. Se inscreva, fique conosco, você também fique em casa, fique em paz na sua casa, tá bom? Que Deus o abençoe a cada um de nós, derrame sobre nós o seu amor, a sua misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.